Caros amigos, sejam bem-vindos à nova tertúlia do Museu da Farmácia e estamos a viver setembro. A guerra acabou no Pacífico em agosto e por isso é que nós vamos fazer esta tertúlia para comemorar o final da Segunda Guerra Mundial. E podem perguntar porquê que o Museu da Farmácia está a fazer esta referência também à Guerra do Pacífico, porque nós temos uma peça ligada à Guerra do Pacífico. E foi por isso que nós convidamos dois amigos, um americano, Bart Howard, que vem falar sobre a estratégia americana no Pacífico, e também o Luís Cunha, que vem falar exatamente sobre as questões de Portugal na altura da guerra e na zona do Pacífico. Bart, Luís, muito obrigado a ambos por estarem nesta tertúlia farmacêutica. O Bart vai falar em inglês, portanto vai ser a nossa primeira tertúlia em que vamos ter aqui duas línguas em permanência neste diálogo de ideias. And if you don't mind, Bart, thank you so much for coming. And my question is very simple. So we are in September, the war ended. It was difficult, more difficult the Pacific than Europe for the Americans, or war and it was the same thing? Well, it's the nature of the fighting in the Pacific. 38% of the casualties in World War II for the Americans occurred in the Pacific. So more than half occurred in Europe. But the type of fighting was so intense on these islands, and the nature of the Japanese combat forces, their culture and their military code was they would not surrender. And so they became brutal fights to the very end. The most dramatic is really Iwo Jima, this small volcanic island that the Americans land just to get the airstrip, and over 6,800 are killed taking this small island because of the ferocity of the Japanese. And so this was the big question at the end of the wars, the Pacific. How many more deaths would there be if they would have to invade Japan and take all of Japan? So that was the overriding question before the end of World War II, was how hard would the Pacific be? And they thought it would be tremendous. It might last till 1946. And which were the turning points in the Pacific War? It was any moment that the war changed? Yes. For the Allied sides? It changes very early in the war. It's in June of 1942. And in the Battle of Midway, 4 Japanese carriers are sunk in a matter of hours. And that changes the nature because it gave the Allies, not just the Americans, but the Allies more time. That the Japanese could overpower the Americans in the Pacific, having 4 carriers, which were the most important weapon in the Pacific, was a naval warfare. But when the Battle of Midway happens, it allows the Allies to focus on Europe. And by November of 1942, the Americans and the British land in North Africa. 1943, there's Italy. But it gave them that extra time. So many historians say the turning point, the early turning point, was Midway. It bought them some time. And then you could say the real turning point is the success of the atomic weapon. When they realized that it would work, there was a question of these billions and billions of dollars that were invested of making a weapon that no civilian other than an engineer or physicist could visualize. And when Harry Truman, after Franklin Roosevelt dies, is notified that the weapon works, he's at the Potsdam Conference, he realizes everything's changed, that we will likely be able to use this weapon and force the Japanese into a situation where their homeland is not invaded. It was a very controversial decision. It's still discussed today, but the Allies believe that that saved hundreds of thousands of casualties. So maybe that was a turning point when they realized there would not be a landing in Japan.
But just one last question in this moment is, but the experience you got it in the European was useful for the rest of the world in Pacific about the landings. So do you think that they said, let's see how we're going to get our experience in landings? That's a very good question, and one that you would think did happen, but actually it didn't. The two theaters did not talk to one another about these lessons learned. And we think of amphibious operations, and you tend to think of the Pacific, but the largest amphibious operations occurred in the European theater. When you talk about Normandy, Operation Dragoon, which is the southern coast of France in August, very large, Sicily, Salerno, but they were not exchanging information. There was sort of a Pacific leaders and almost, you could say, a clique of where those leaders, General MacArthur, was very different and was not as connected with the Europeans. And then General Eisenhower had his group of officers. So unfortunately, they didn't exchange as much information as you would hope they did. But they were very capable. And the one thing, the Americans made mistakes early in the war, such as the Battle of Tarawa, but they learned. And by Iwo Jima, the United States Navy, the Marines, and something that's overlooked is more American soldiers fought in the Pacific than Marines. More American soldiers died than Marines in the Pacific. So the U.S. Army also did amphibious operations, but they became experts by the end of the war. Luís, Portugal não era apenas um observador. Apesar da nossa neutralidade, nós estávamos com territórios muito perto dos teatros de guerra, como foi Timor-Leste e o próprio Macau. Como é que, do teu conhecimento, como é que foi esta gestão diplomática de estar mesmo a pisar, como se diz agora, o risco, as linhas vermelhas da guerra? Nós, portugueses e Portugal, fomos, no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, observadores e participantes involuntários, por força das circunstâncias. E as circunstâncias foram realmente um bocadinho, digamos, pesadas para nós. Nós também tivemos o nosso Pearl Harbor, por assim dizer, que foi Timor e que foi a invasão de Timor pelos japoneses. Mas talvez para dar um enquadramento mais genérico, mais geral em relação à Ásia-Pacífico e em relação ao Japão em particular, que estava numa fase de grande ascensão geopolítica e colonial, eu gostava de recordar que o Japão se tinha afirmado como uma potência, a grande potência da Ásia-Pacífico, reconhecida aliás pela maioria das grandes potências da altura. Um processo que já vinha, enfim, já podemos recuá-lo até à Primeira Guerra Mundial. Muitas pessoas não sabem que o Japão acabou por participar de alguma maneira no teatro europeu na Primeira Guerra Mundial, nomeadamente com o envio de 2 flotilhas para o Mediterrâneo, patrulharam o Mediterrâneo, fizeram um combate anti-submarino a pedido dos ingleses. E, portanto, já era uma potência que se vinha afirmando. E que, no que diz respeito à Ásia-Pacífico, temos a ascensão do Japão na China. Primeiramente em 32, com o Manchúria, e depois em 37. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que realmente, segundo alguns historiadores, e eu até sou tentado a concordar, a Segunda Guerra Mundial terá efetivamente começado na Ásia-Pacífico. Ora bem, quando se dá Pearl Harbor, e já agora gostava de recordar que o ímpeto inicial dos americanos, do Roosevelt, não foi propriamente para a Ásia, foi para a Europa, a grande aposta foi inicialmente na Europa, realmente colocava-se a questão da posição portuguesa. E a posição portuguesa, a posição de Salazar, era de neutralidade, mas uma neutralidade colaborante, como diziam alguns historiadores. Porquê colaborante? Porque, como sabemos, isto para simplificar uma longa história, Salazar fez tudo o que estava ao seu alcance para garantir a neutralidade e, para isso, foi preciso colaborar, quer com alemães,
quer com os aliados, os ingleses e os americanos. Bom, mas então nós tínhamos, no que diz respeito à Ásia-Pacífico, tínhamos duas posições, duas províncias, como se chamava na altura, que do ponto de vista estratégico eram importantes, quer uma quer outra, quer Timor, quer Macau, mas débeis, com uma grande debilidade, uma grande vulnerabilidade. Porquê? Não tínhamos massa crítica, não tínhamos homens, não tínhamos material, não tínhamos forças armadas, não tínhamos meios de defender essas duas posições. E o facto é que Salazar, há aqui factos muito curiosos. Eu, em tempos, eu estive a rever um artigo que escrevi há 30 anos, precisamente, sobre a questão de Timor, a chamei-lhe mesmo Timor a Guerra Esquecida. E o facto é que dois meses apenas antes dos japoneses invadirem Timor, o Salazar firmou um acordo com o Japão. O Japão queria ter interesses em Timor, nomeadamente no que diz respeito à aviação. Obviamente que havia aqui uma ideia subjacente que era, enfim, no futuro, um possível ataque à Austrália, e para isso, enfim, Timor servia de ponte. Mas há aqui uma grande relação entre Timor e como eu digo, e Macau na Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito, vou aqui tentar, enfim, para não me alongar muito, vou tentar aqui distinguir, embora estivessem muito ligados, até historicamente estiveram sempre duas províncias muito ligadas, mas Timor foi mais dramático. Ambas as colónias sofreram tempos muito, muito dramáticos, mas Timor foi mais dramático. Porquê? Porque, precisamente por essa penetração dos interesses japoneses em Timor, os australianos, enfim, o Império Britânico, através dos australianos, resolveu fazer uma ação preventiva, isto é, podemos chamar-lhe uma invasão. E, portanto, logo a seguir, 10 dias depois de Pearl Harbor, 10 dias apenas depois de Pearl Harbor, aparecem em Timor os holandeses, que dominam metade da ilha, como sabemos, e os australianos. Obviamente que o governador foi colocado numa posição muito, muito delicada. E, portanto, aquelas tropas, centenas de homens apareceram, instalaram-se e colocava-se a questão, e agora? E, portanto, mas era suposto ter uma fase transitória, ou seja, uma ação preventiva enquanto não chegassem as tropas portuguesas, que, entretanto, já tinham sido despachadas de Moçambique. Uma companhia já ia a caminho, já ia no mar. Mas nada disso aconteceu, enfim, os acontecimentos foram outros. Os japoneses acabaram por invadir no princípio de 42 e depois desse um período de 3 anos e meio, agora vou simplificar para não me alongar muito, de grande melindre para a população em geral e para a portuguesa em particular, que esteve num campo de concentração, para todos os efeitos era um campo de concentração, e sem comunicações com Portugal a partir de meados de 42, isto é, e vou aqui resumir esta parte para não me alongar muito, o governador, as autoridades e a população portuguesa, europeia, nem sequer sabia o que estava a acontecer, não soube do fim da guerra na Europa e nem sequer do fim da guerra no Japão, da bomba atómica. Teve que ser o cônsul a comunicar ao governador, que ficou espantado, obviamente, há 3 anos e meio que não sabia de nada do que se passava no mundo e muito menos na guerra. Eu já vou voltar aí a essa parte, porque a peça que nós temos é um desenho feito por um soldado britânico quando eles estavam a fazer o caminho de ferro de Burma. Portanto, aí a nossa relação é através desse desenho feito em 44 desse soldado. But, unfortunately, in our days, when we go to war, most of the times we remember the Pearl Harbor. Pearl Harbor was really a surprise for the Americans, or you had some feeling that could happen in those days? Did you have any? Oh, mm-hmm. There is some. Because one of the things Yeah. I can remember that even some almirants and some persons in the high ranges of the Japanese study in America and had close relations with the United States. Mm-hmm. Well, there's a couple of things. One is, where did the Japanese get the idea of attacking a ships in harbor? It came from the British attack of the Italian naval battleships in Taranto in December of 1940. That had never been done before, using aircraft carrier launched planes to make that kind of devastating attack. And the Japanese saw this, and they
practiced to be able to use, they modified their torpedoes to be able to use in Pearl Harbor, which is relatively shallow harbor and difficult to use normal torpedoes. It's always kind of brought up, did the Americans know? Was there a controversy? It's a little confusing. The United States military knew something was going to happen. They were monitoring that there was some sort of threat somewhere. What they didn't visualize was something so extraordinary that we think now, because we understand aircraft carriers, to be able to move aircraft carriers all the way from Japan, undetected, to the edges of the Hawaiian Islands and then launch was something the Americans had not foreseen that. They thought the area of Pearl Harbor could be attacked by, we would call terrorists, guerrillas, fifth column, and that's why they parked the airplanes on the airfield close together. So they thought there was an attack somewhere, probably in the Philippines, somewhere in the Pacific, but not Pearl Harbor, and it was devastating. But the one golden feature that is always is that the American aircraft carriers were not there. They were in a training, and that really allowed them to make Pearl Harbor not as devastating as it could have been. Tell me one thing, and it was easy for you said that the generals didn't talk about the Americans theater, war theater, with the Americans in the Europe theater. But let me ask you, it was easy to talk with the other allies, with the British, French and the Dutch? Or it was difficult even to arrange all the strategy together to solve the problem in the Japanese in Asia? After Pearl Harbor, within a matter of days, the first trip that Prime Minister Churchill takes in December of 1941 is to the White House to visit Franklin Roosevelt. And he's deeply worried that the Americans are going to focus entirely on the Pacific. The American public opinion, all the way up to December of 1941, is there's no interest in the war of the public. Franklin Roosevelt is very interested, and he's doing what he can politically to help the British. But think of the Battle of Britain. American public opinion is that's a European problem. But when the Japanese attacked, and the nature of the attack, it was seen as sinister. It was with no warning. It occurs on a Sunday. The American public was very angry, and the worry was the American military will say, the Japanese are our enemy. Hitler, on the 10th of December, 1941, declares war on the United States, not the United States. And I often wonder, if he had not declared war, would American Congress, would they have said, well, Europe is still not our fight, the Japanese are. But he made that a fait accompli, he declared war. But the point is, when Churchill came, he was worried, but General Marshall and Franklin Roosevelt both understood that the real threat to the world was the Nazi Germany and Europe. The Pacific was dangerous, but that could be the second priority. They first had to defeat Hitler. And that was agreed upon in December of 1941, that the priority would go to Europe. And basically, most of the early part of the war is fought by the American forces, some of the Australian, some British, but the vast majority of the Commonwealth had to focus on Europe. At the very end of the war, though, it's not often known, but the largest British fleet ever assembled was in the Pacific. So after World War II, in Europe is won, they're able to send all their ships, their major capital ships and aircraft carriers, to the Pacific and make a contribution. Luís, tu tocaste aí ponto que é pouco conhecido, que geralmente em Portugal, até por causa de Hollywood e do cinema, nós vemos sempre aquela agressividade japonesa em relação
aos países em que eles estão em plena guerra. Mas tu disseste que há uma parte esquecida de que os portugueses sofreram. Podes abordar um bocadinho mais essa questão, porque é uma situação delicada. Portugal não era inimigo do Japão. Como é que isso tudo, mais ou menos, se terá passado a ter do ponto de vista diplomático? Certo. Desde o momento... Aliás, já há talvez comece por referir que, no que diz respeito a Macau e também a Timor, há documentos muito interessantes a relatarem, enfim, esses tempos conturbados e dramáticos até, quer como eu digo, de documentos com origem em Macau e com historiadores que se debruçaram sobre a questão de Macau e também sobre Timor. E um dos documentos mais interessantes é precisamente o relatório do governador, escrito em 47, onde descreve muito bem essa situação que eu já vou tentar descrever sumariamente. E, portanto, esse relatório, há aqui uma curiosidade, foi escrito pelo governador em 47, foi publicado pela imprensa nacional Casa da Moeda, e Salazar, provavelmente depois de ter lido, ou alguém ter lido por ele, mandou retirar de circulação esse relatório, que é volumoso, muito volumoso. Tem 1000 e tal páginas. Curiosamente, passados anos, portanto, entre 47 e 2003, esse relatório não esteve disponível, pelo menos para o público, e em 2013 o Instituto da Defesa Nacional, pela mão do general Garcia Leandro, republicou ou publicou esse relatório. Em relação a essa questão em concreto, sim, vejamos, depois da invasão do Japão, de Timor, os japoneses tomaram conta, da administração, por assim dizer, para começar. Aliás, começaram por deslocar a capital Dili para 120 km de distância. E, portanto, o governador, numa primeira fase, ainda tentou, enfim, administrar, por assim dizer, a população e a própria ilha, ou metade da ilha, mas depois, à medida que houve a evolução e que houve uma guerra de guerrilha, é bom notar que os australianos não saíram numa primeira fase, tinham um treino especial, 2 companhias com treino especial, vamos simplificar, de guerrilha, e, portanto, provocaram uma guerrilha tremenda aos japoneses, e havia combates recorrentes em Timor. E, portanto, dá-se a circunstância dos portugueses ficarem cada vez mais circunscritos a áreas geográficas limitadas, a passarem dificuldades, muitas dificuldades, e chegamos a um ponto sem comunicações, mais tarde sem comunicações com a metrópole, e chegamos a um ponto em que a própria comunidade portuguesa arranja um acordo, por assim dizer, com as autoridades, com o cônsul e com as autoridades militares, para ficarem circunscritos a uma área sob proteção dos japoneses. É irónico, mas foi isso que aconteceu, sob proteção. Na prática era um campo de concentração, onde morreram vários portugueses e passavam dificuldades, e houve casos também, enfim, neste caso alguns portugueses que se juntaram à guerrilha e aos australianos. Os japoneses, não diretamente, mas indiretamente, a maior parte das vezes, através das chamadas colunas negras. As colunas negras eram timorenses que vinham no lado holandês da ilha e que esses, sim, perpetravam grandes atos enfim, assassinatos e de sevícias de todo tipo, com alguma selvageria pelo meio. Mas essas colunas negras estavam do lado dos japoneses? Estavam do lado dos japoneses. Eram controladas, incentivadas pelos japoneses, faziam o dirty job, por assim dizer. E isso aconteceu em Macau? Ou... Macau foi uma situação diferente, não. Em Macau não aconteceu. O que aconteceu em Macau é que Macau, para já, foi o único território, o único enclave que conseguiu manter a sua neutralidade na Ásia-Pacífico. E, portanto, os japoneses estavam em redor de Macau. Aliás, tinham conquistado Hong Kong logo no dia de Natal de 45. Perdão, de 41, assim é que é, de 41. E, portanto, estavam rodeados. O Japão já tinha conquistado a maior parte da China, Singapura, Hong Kong. Restava Macau. Porquê que Macau não foi invadido? Porque era útil. Era útil para contrabando, era útil para todo tipo e era uma espécie também de centro de recreio, por assim dizer, para os japoneses. Os militares e os oficiais japoneses iam a Macau, tinham todo tipo de prazeres que se pode ter, almoços, jantares, restaurantes, enfim, hotéis, outros tipos de situações, e, portanto, era útil, era um local útil para os japoneses.
E Macau sempre, historicamente, antes e depois deste período, sempre teve esta característica que foi de ser capaz de ir buscar forças onde aparentemente não existiam e portanto, já tinha muitos refugiados. Mas desde a invasão de Hong Kong, sobretudo, e devido à guerra que havia na China, a população triplicou, chegou praticamente a 500 mil e, portanto, havia todo tipo de dificuldades de subsistência dessa população. E dá-se aqui, dentro deste enquadramento um pouco duro, um pouco dramático, com falta de alimentos, com falta, enfim, de todo tipo de subsistências, dá-se aqui um caso muito curioso. É o do consulado e o do cônsul britânico em Macau, que esteve sempre em funcionamento. Esteve sempre, nunca fechou as portas. A bandeira inglesa esteve sempre hasteada durante este período. Em Macau foi o único local em toda a Ásia e Pacífico onde a bandeira britânica esteve hasteada permanentemente. Mais ainda, paredes meias com o consulado japonês, curiosamente. E, portanto, há aqui uma série de episódios que são contados, devo dizer, com um livro muito curioso, pelo próprio cônsul, John Reeves, que eu trago aqui, eu trouxe alguns livros para mostrar. Um deles é este, que se chama The Lone Flag. O Lone Flag é precisamente o título disto tudo, não é? E realmente o cônsul britânico teve a seu cargo, debaixo da sua asa, por assim dizer, mais de 10 mil refugiados, uns vindos de Hong Kong, sobretudo, e outros não, e realmente conseguiram sobreviver, enfim, como nós costumamos dizer em português, fizeram das tripas coração, mas realmente conseguiram sobreviver e Macau conseguiu sobreviver a este período. Mais uma vez, estes dois governadores, o de Timor e de Macau, viveram tempos muito difíceis, tiveram que, enfim, ceder a coisas que habitualmente não cederiam, tudo em prol da sobrevivência dos portugueses e dos timorenses e dos maquenses. Oh, Luís, só aqui uma outra questão. Mas toda esta, entre aspas, falsa neutralidade, porque nós já tínhamos um território sob domínio de uma potência estrangeira, o que é que Lisboa fazia? Lisboa fazia pressão para que saíssem ou fechava os olhos a essa ocupação sem fazer... Sim. No que diz respeito a Timor, precisamente até pelo corte de comunicações, Salazar não sabia o que se passava em Timor. Sabia a versão do cônsul japonês em Lisboa, que é outro caso curioso. O cônsul japonês em Lisboa esteve sempre em ação e às recepções era muito bem recebido. Tem também as suas memórias publicadas, que eu também não sei se trago aqui, mas mais um documento muito curioso, e chega a dizer que ele tinha 60 homens e mulheres ao seu serviço nas informações. Portanto, tinha uma rede tremenda e, portanto, o Salazar ouvia a versão que o cônsul japonês lhe dava, porque de Timor ele não tinha absolutamente nenhuma notícia, zero. A única situação que ocorreu foi uma tentativa de envio neste caso de um capitão, de um militar, de Macau a Timor para se aperceber da situação dos portugueses. Isto já, se não me falha a memória, já em 43, por aí. Mas, obviamente, que os japoneses levaram onde quiseram levar, era suposto ficar mais tempo e ficou só uma semana, foi uma espécie de toque e foge, não se apercebeu da real gravidade da situação dos portugueses e de Timor em geral. Foi essa a única demarche, por assim dizer, que houve na tentativa de Portugal e do governo português se aperceber do que estava a passar em Timor. But when we look to the war in Pacific, we see the aircraft cruisers, the landings. But it wasn't only that was used to fight against the Japanese. So the underground, if I may say, it was used by the Americans also in Asia? Not as the guerrilla warfare was also used? Well, when you consider, multifaceted, it's very complex what was going on in China, where you have both communists and nationalists who will cooperate a bit together to fight the Japanese, but then at the end of the war, literally until 1946, the U.S. is involved of trying to separate those forces and never fully are successful in determining that the communists will rise. The Philippines, who suffered greatly under the Japanese,
tried to fight in a guerrilla manner. But the Japanese were pretty brutal about their control of an area. So it was very tough to infiltrate into areas. But it was multifaceted, not just the landings. The Germans in World War II attempted with the U-boat campaign, but were unsuccessful. They came close in 1942, but by 1943 it was unsuccessful. The American submarine campaign was very successful against the Japanese, and the Japanese were never able to counter it. And some argued that if the atomic bomb, if that had not worked, some argued that they would completely isolate Japan and force them into surrender, because their merchant fleet by September of 1945 was depleted. And some argued it would be months maybe, and they could make peace. Who knows? Because every time you say the people will collapse, the Battle of Britain, the Londoners didn't. In Germany, they never fully collapsed. And even in Japan, terrible damage and suffering with the B-29 bomber fleet attacking Japan before atomic weapons. So, but a little bit before we were talking about the Shinjits, but there was some similar with the United States, or not? There were some forces, relatively small marauders, Merrill marauders and things of that nature. And it's interesting of how Churchill was very fascinated with these type of campaigns. And Wingate, the famous leader of these type forces, Churchill spent time with him. And by the end, he thought, he's a very eccentric and odd man. So maybe he had oversold what they could do. But these were different ideas. It's to be able to operate far behind lines where you have to receive your supplies by airdrop. These are all very tough, sophisticated, relatively new in warfare. So those were tested. And part of the campaign, they won't win, but they contribute to victory. But normally we in Europe says that there was a change when we start looking to the Holocaust camps. So most of the soldiers changed the view from a point of view of professionals that we are militaries, and so our enemy are militaries. But someone says this thing change when we starting to know about Holocaust in Europe. There was any moment then the Americans changed also the view that you were not only fighting with military, you were fighting with something different, and the respect should be different. Well, that point of view was changed with Pearl Harbor. Well, one, Pearl Harbor made the American public very angry, and quite frankly, there was a racial approach to the two enemies. German Americans were the largest ethnic group in the United States. So it was actually hard to stir up that much anger about Germans. They didn't like Nazis, but to say Germans or Italians. But sadly, the racial factor of saying the Japanese, they're different. I grew up in San Francisco, California. And when I was a boy, our neighbors, my mother told me that this nice man, elderly man, had been put in a camp. And in 1942, there was so much fear of the Japanese doing something of terrorism, of guerrillas, of fighting, that Japanese were taken out of their homes by an executive order and put into internment camps in the United States, something that we think, how could this happen? And many were born in the United States, American citizens, but of Japanese ancestry. And one
that was a very sad aspect, but one positive story that isn't as well known is the Japanese young men who were in these camps said, "We want to fight for our country." And the United States Army at first said no, but then they said, okay. And they formed a regiment called the 442nd Infantry Regiment, all Japanese, Nisei Japanese, meaning they were born in the United States. When they fought in the Italian and later in Germany, they are the most decorated unit of the United States Army in World War II. The Japanese Americans. They were excellent soldiers and they were very patriotic. So it was something that after the war, the Americans had to reconcile. Why did we do this to our neighbors, our friends? In fact, President Reagan in the 1980s made a proclamation that this had been a mistake, that the country was sorry for doing this. But it was really, I think, kind of a racial legacy. It was easy to be mad at the Japanese. We can see their communities. Luís, tu há bocado falaste dessa vida no campo. Isso, há descrições sobre, em Timor, peço desculpa, há descrições de relatos da vida dessas pessoas, porque eu pouco sabia, só há relativamente pouco tempo é que soube que tinha existido essa situação. Tinha conhecimento, aliás, o Museu da Farmácia tem uma peça de um farmacêutico que foi preso em Goa, portanto, quando foi a invasão da União Indiana. Mas há relatos dessa vida difícil de portugueses nesse campo que tu disseste, de prisioneiros? E tanto assim que eu trouxe um desses livros também. Felizmente, como eu disse no início, começa a haver, há uns anos esta parte, alguns relatos, começam a aparecer alguns relatos publicados. E, portanto, temos desde logo, como eu disse, o próprio relatório do governador, temos as memórias do cônsul japonês em Portugal, temos as memórias do cônsul britânico, neste caso em Macau, e no que diz respeito a Timor temos o relato, é um livrinho pequeno, como eu digo, trago aqui, de um desses prisioneiros. O Canticastro, o engenheiro Canticastro, que era uma figura muito conhecida e muito proeminente em Timor, acabou por falecer num desses campos e, portanto, há relatos dramáticos, quer dentro do campo, quer fora do campo, que ainda foram talvez mais dramáticos. Lembras-te assim de algumas situações que tu... Fora do campo, recordo-me o ataque de uma coluna negra instigada pelos japoneses, naturalmente, em que uma casa é sitiada com militares portugueses, com as suas famílias, e os militares vendo-se naquelas circunstâncias e sabendo o que lhes ia acontecer, porque, enfim, eu não quero entrar em descrições gráficas, mas realmente os timorenses eram particularmente selvagens, vamos assim dizer, e realmente optaram por se suicidar. Portanto, estes militares suicidaram-se com tiros de pistola ou de espingarda, do que estivesse à mão, e as mulheres também tentaram suicidar-se e foi uma chacina, basicamente foi uma chacina. Esse é um dos episódios que está muito relatado, está muito descrito, pormenorizadamente descrito num dos livros e que é um pouco arrepiante de ler. Dentro do campo, era fácil de imaginar a falta de tudo e mais alguma coisa e, portanto, as pessoas iam emagrecendo e iam morrendo aos poucos, que foi o que aconteceu com este engenheiro, por exemplo. E, portanto, estavam longe de tudo, não tinham comunicações, não sabiam o que se passava, completamente isolados e com poucos alimentos ou nenhuns. E, basicamente, muitos morreram. Bart, the prisoner camps were really tough. And the reason why we are here is because we have a drawing made by a British army personnel that he made a drawing about what was the feelings, if we can say, the feelings when the United States starting to understand how the Japanese were treat the prisoners, and it was difficult, but it has impact in the American public and in American military authorities. It did for many years. It was never acceptable the way the prisoners were treated,
And what's interesting is I can remember all the way to the 1960s. My father was a veteran of the Pacific Campaign. He was on a naval amphibious ship. And I grew up in California, and there were a lot of Japanese civilians and citizens. My father, very interestingly, he did not have a prejudice. In fact, he was quite, he had friends that he went to high school with that were Japanese. He was able to discern. But people would ask him, I remember one of the doctors in our neighborhood was recommended, and they said, well, would you be okay having a Japanese doctor? And there were many veterans after the war that had a great anger towards Japanese, but Japanese products. They'd say, I won't buy a Toyota car because of the Japanese. So the good news is, as we go today, we see, you would think with all that anger, that the occupation of Japan that started in September of 1945, there was no guerrilla fighting, there was no opposition, and within a matter of years, Japan is seen that we don't even have to have an occupation army anymore, that we are cooperating so closely. So it really was a model of a transition from you're a mortal enemy to you are an ally and cooperative. But your point, though, about the treatment, there were many veterans that never forgave the Japanese for that and held that for the rest of their lives. And it was the reason why many of public opinion said that the trial of the Japanese wasn't so tough like it was in Europe, because the feeling that the Allies weren't so tough like it was in Nuremberg trial. An interesting story is the German soldiers, there's an incident that occurred in the Battle of the Bulge, the Ardennes offensive. Joachim Peiper was the name of the leader, and they executed approximately 100 American soldiers were killed in cold blood. They were standing in formation. And it became, after the war, there were trials, but eventually they were all acquitted, and one of the senators that argued that they were being tricked, these German young men the trial wasn't fair, was Senator McCarthy, who was from Wisconsin, and Wisconsin was heavy German, ethnic German Americans. So how strange that fairly soon after the war, somehow they didn't want to talk as much about what the Germans had done. But the Japanese, again, I think it was cultures that seemed so different, and the treatment of the POWs. You know, many of the German POWs who came to the United States almost couldn't believe how well they were treated. They were fed more than the German army. They were treated so humanely, they worked on farms, that a number just asked to stay in the United States after the war. There were camps in Colorado, New Mexico, and California of these places. So it kind of tells what the Allies' treatment, human rights, etc., of how they treated the prisoners. Luís, como é que isto depois tudo se resolveu quando estes territórios e estas pessoas sabem que a guerra acabou? E como é que depois tudo se faz esse desenlace da parte diplomática e também territorial nestes dois territórios? Eu talvez começasse por referir um ponto que já devia ter referido talvez, que é a importância destas duas, das colónias em geral e destas em particular para o Estado português. E quando eu digo Estado português, temos que recuar a um denominador comum entre a monarquia, a Primeira República, a ditadura militar e o Estado Novo, que é a preservação das colónias. Todos eles pugnaram por este desidrato, a preservação das colónias.
E, portanto, quando acaba, ainda antes de acabar a guerra, este objetivo que esteve sempre, obviamente, na mente de Salazar e do governo português, fez com que nós começássemos, quando digo nós, o governo português começou a proceder a base dos Açores, não é? Os ingleses e os americanos, mas porquê? Lá está, num trade-off, ou seja, na perspectiva e no objetivo de, quando a guerra acabasse, nós conseguirmos manter Timor e, sobretudo, Macau. Aqui o grande receio, Timor estava, enfim, ocupado por todos os efeitos pelas forças japonesas e Timor e Macau não. E, portanto, aqui a questão era como preservar Macau até ao fim. E conseguimos. Acabada a Segunda Guerra Mundial, Macau continuou a sobreviver da maneira que podia. Enfim, houve outras questões relacionadas, obviamente, com a China, com a guerra civil chinesa, que, enfim, esteve sempre latente e depois, enfim, acabou, como nós sabemos, em 49, na implantação da República Popular da China e na fuga de Chiang Kai-shek e do seu exército para Taiwan. E realmente aqui a arte da negociação, já que falamos de diplomacia, a arte da negociação de Salazar e dos diplomatas portugueses sempre foi muito, muito forte. Por vezes usando, enfim, objetivos duvidosos ou, enfim, vias menos claras, mas faz parte da arte da negociação diplomática. O que interessa é o objetivo final e realmente conseguimos dentro da tal política da neutralidade colaborante, sobreviver a um período dramático. Realmente Portugal conseguiu sobreviver como poucos à Segunda Guerra Mundial, pese embora, como eu digo, estes dois casos um bocadinho mais dramáticos e que não comparáveis, obviamente, ao que se passou noutros teatros de guerra, mas para nós foi um bocadinho dramático, sobretudo em Timor. Mas agora, diz-me uma coisa, Luís. Quando acabou a guerra, as tropas japonesas renderam-se ao governador português ou renderam-se... Em Timor? Em Timor. Ou renderam-se às autoridades, a quem tivesse... Em Timor foi muito curioso. Começou curiosamente e acabou curiosamente. Os japoneses renderam-se aos australianos em território holandês. Portanto, num barco holandês, aliás. E, portanto, renderam-se primeiro às autoridades militares australianas e depois às autoridades civis, ao governador, no caso, portuguesas. O que dá a ideia, mais uma vez, das simbioses de toda esta problemática que sempre foi muito patente, quer em Timor, quer em Macau, e que tivemos sempre que conviver com vários atores, por assim dizer. Bart, so we are near the end, and near the end we had the atomic bomb. It was really needed. It was the only choice to end that bloody war. That is the great question that it was debated at the time. And the advisors that went to now President Truman, which the amazing story is that when Franklin Roosevelt died in April of 1945, Harry Truman, the vice president, had no knowledge of the Manhattan Project. It was that secret, even though thousands of people were working on something they didn't know what it was. What were they doing in Tennessee? They were enriching uranium, but what does that mean? But they came and said, maybe there were different options. Maybe we try this campaign of the submarines to force them to surrender. How about we demonstrate the atomic bomb? But what happens if it doesn't work? And we say to the Japanese, see, this is what will happen. Well, that didn't work. That would not. Plus, Harry Truman was a politician, and he realized if it came out that billions in 1940 dollars, billions of dollars had been spent on a project that potentially could have saved American lives, it would be unacceptable. So even though he knew, and he did, it weighed heavily on him that we will use this weapon, their justification was, having watched what happened in Okinawa and Iwo Jima, that if they landed in what was going to be called Operation Olympic, landing on Japan, that the Japanese culture of fighting to the death
and there was no sign that the Japanese population was going to collapse, that they would use the weapon. Surprisingly, when used in Hiroshima, that did not trigger the Japanese government to surrender. But after Nagasaki, then it was the emperor. The military, in some discussions, really weren't even ready, but the emperor knew that that was the time, and then came to his people for the first time they'd ever heard his voice, because he was believed to be divine. And he said that basically that they made the decision to surrender and cooperate with the Allies. Para terminar, Luís, a última pergunta para ti. Nestas longas histórias, Portugal, e tu sempre fizeste referência que tinha que fazer aqui uma ligação também às potências que já existiam, a Inglaterra, os Estados Unidos e a própria Holanda. Há documentação, já se estuda exatamente como foi toda esta relação diplomática entre estas potências, porque estávamos com o pé dentro da guerra. Como é que isso... Sim, felizmente há. Felizmente há boa documentação, inclusive de um próprio diplomata português que mergulhou, por assim dizer, nos arquivos, neste caso ingleses, e publicou excelente documentação sobre este período. E, portanto, eu inclusivamente tenho, enfim, o privilégio de ter alguma dessa documentação, alguns desses livros que fui coligindo ao longo dos anos. E, portanto, sob esse ponto de vista, penso que já há matéria suficiente para os historiadores e investigadores se debruçarem e explorarem mais, porque eu penso que continua a ser uma matéria pouco explorada. Eu, há 30 anos, como eu disse, quando escrevi este artigo, Timor, a Guerra Esquecida, não havia praticamente nada. Eu próprio descobri alguns documentos. Lembro-me, por exemplo, nesse artigo, publiquei a correspondência entre o Tenente Pires, que era um tenente que estava um tenente português que estava em Timor e que depois acabou por ir para a Austrália, onde recebeu treino das tais tropas especiais, uma espécie de comandos, regressou a Timor e foi morto em combate. E ele, pelo meio, correspondeu-se com MacArthur, pedindo a MacArthur para intervir, para enviar tropas, para resolver aquela situação em Timor. E MacArthur fez sempre, enfim, nunca deu resposta definitiva. Não era esse o interesse estratégico na altura dos americanos, mas aquela situação do Japão estar ali em Timor e estar com uma ponte para a Austrália, onde, aliás, chegou a bombardear Darwin, como sabemos. E, portanto, era delicada. Isto para já não falar da própria população de Timor e portuguesa. E, portanto, aí esta publicação, esta documentação, de que eu falo, nunca tinha sido publicada. Continua a haver coisas por explorar e penso que sim, temos aqui matéria muito interessante para explorar no futuro. Tanto mais que, como nós estamos aqui a assinalar os 80 anos do fim da guerra no Pacífico e, como vemos, também nos tocou de alguma maneira. Só uma última questão, Luís. Falaste que é uma guerra esquecida, mas naquela altura, em Portugal, qual era o conhecimento da população daquilo que estava a acontecer em Timor? A imprensa nacional abordava o assunto ou era um assunto que tinha mesmo por ordem do Estado de ser esquecido? Não sei se chegou a haver ordens expressas do Estado, isto é, Salazar. O facto é que Salazar fez um discurso inicial condenando a invasão japonesa, mas não nos moldes que seriam esperados, não foi tão veemente como seria esperado. Portanto, foi uma resposta e uma posição um pouco até diplomática, por um lado, e depois em 41, e depois em 43 fez outro discurso na Assembleia Nacional, mas para dar conta que não tinha notícias sobre Timor, e era o facto. Pelo meio, não havia realmente notícias, não havia informação sobre o que se passava em Timor. Volta e meia, os jornais abordavam ao de leve, superficialmente, a questão, mas não havia matéria para explorar, ou para dizer fosse o que fosse. So, my last question, Mats. So, we have a long history of relations. So, what is your view about the Portuguese diplomacy during all this Second World War? What do you think we should do all this, or what is your opinion about all this and what we've done? I think it was obviously complicated during the war, that
Portugal was in a situation where they didn't have the strength to be able to just say, well, we're going to go with one side with their traditional ally, Great Britain. Things looked very bad in 1940. In fact, in many reasons, how did Great Britain survive? All of France, the largest army, 5 million men had surrendered. And here, the Great Britain had lost almost all their army, and it was only the RAF left and the Royal Navy, and they held on. And they held on. And in 1941 is Pearl Harbor, and the Americans joined the war. But still things don't look great. But by 1943-44, it's clear. And Salazar, there's more cooperation at the end of the war. But I think the legacy is, what was the post-war like? And the post-war was something we had not envisioned when the war began, and that would be that there would be a communist East, the Soviet Union versus the West. And it's great and many Americans would forget that Portugal was one of the founding members of NATO. And so we realized right away that as allies working together, and those original countries, they had all had a reason. They all foresaw what was going to happen. Norway had been overrun. Italy had suffered under the war. Belgium, Great Britain, etc., had all had a reason to be collective security. And so as we look at the anniversary of NATO, Portugal and the United States have been working together since 1949, and I'm a strong believer in NATO. I think it represents the best. At the end of World War II, although the Americans played a large part in the Pacific, it did take all the allies. The Australians contributed significantly. The soldiers from India that fought in the Commonwealth suffered and fought. The Chinese, the national Chinese, they had to do their part. The Netherlands, the Dutch, and all. So it takes a coalition, and really the lesson is 80 years later is we're better as a coalition. We're better working together towards those common goals. I must now, because you said that, I need to do another question to Luís. Luís, portanto, acaba a Segunda Guerra Mundial e a minha questão queria te perguntar é a seguinte: porquê é que o Macau depois não foi invadido pelas tropas chinesas? Porquê é que continua a haver ali aquele enclave? E porquê é que depois ali o Timor-Leste também ficou ali vou utilizar uma expressão farmacêutica, num banho-maria? Porque é que ainda se manteve esta ligação a Portugal e, sobretudo, porque é que, com toda esta pressão até de território, porque é que a China não avançou para a unificação do seu território? Eu vou ser talvez demasiado direto e politicamente incorreto. Porque Macau tinha utilidade para muita gente e porque Timor não interessava a ninguém. Macau interessava a muita gente, desde logo aos chineses, porque logo a seguir, como eu disse há pouco, ao final da Segunda Guerra Mundial, houve reacender da guerra civil entre nacionalistas e comunistas, e ambos precisavam de Macau para contrabando, todo tipo de contrabando, nomeadamente armas e não só, e alimentos e por aí fora. E, portanto, Macau tinha a sua utilidade, era um entreposto de acesso, no fundo, para os dois exércitos em conflito. E foi mantendo-se desse modo. Aliás, porque é que Macau não foi para a mão dos comunistas na Revolução Cultural, passados décadas mais tarde, pelas mesmas razões, porque tinha a sua utilidade. A China, neste caso já a China comunista, nunca quis Macau de volta à sua soberania, a não ser quando chegasse à altura e nos seus termos, e não nos termos dos portugueses já agora. E, portanto, isso também se aplicou a Hong Kong, naturalmente. E, portanto, Macau sempre teve essa utilidade e como sempre foi útil para todo tipo de negócios e negociatas e contrabando,
e por aí fora, e depois mais tarde com o jogo e por aí fora. Portanto, sempre foi um local, primeiro para os japoneses como recreio, de férias, por assim dizer, no tempo da Segunda Guerra Mundial, e depois para outros tipos de negócios. E foi-se mantendo, como nós sabemos, até 99. Aliás, nós temos aqui, em relação a Macau, várias coisas interessantes. Uma delas nunca foi definido o Rio das Pérolas, que passa ao lado de Macau e faz fronteira com a China. A delimitação das fronteiras, incluindo o do Rio das Pérolas, nunca foi definido pela China. A China nunca quis essa definição até reaver a soberania em 99. No caso de Timor, Timor sempre foi um caso mais complicado, não é? Timor, eu gostava talvez até de recordar que em 1912, também trago aqui um livro, neste caso escrito por um comandante da Marinha, Jaime do Inzo, que fez parte da luta contra a rebelião dos povos timorenses em 1912. Ele foi na canhoneira pátria de Macau para Timor e, portanto, sempre houve ali uma grande instabilidade étnica, cultural e realmente os portugueses sempre tiveram problemas um pouco delicados em relação a Timor. Depois da Segunda Guerra Mundial as coisas pacificaram mais, até depois, mais tarde, enfim, como sabemos, com a história da invasão por parte da Indonésia. Mas realmente não tinha grande interesse a ninguém, a não ser os australianos, obviamente. Os australianos sempre tiveram um grande interesse em Timor. Muito bem. Luís Bartz, muito obrigado por esta tertúlia aqui no museu. Espero que tenham sentido alguma vontade de estudar mais este período da história portuguesa e, sobretudo, visitarem o Museu da Farmácia, não só para visitarem a farmácia chinesa que o museu tem de Macau, mas, sobretudo, algumas peças da Segunda Guerra Mundial que estão aqui em nossa exposição. São sempre bem-vindos e eu espero revê-los novamente em outubro e muito obrigado pela vossa amizade. Obrigado a todos.